Você já ouviu falar sobre escatofobia? Existe o fim do mundo? Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no nosso canal Escatologia em Tempo Real. E dessa feita, trataremos um assunto que é muito importante também para nós entendermos a razão de nós estudarmos a escatologia bíblica. E aqui, no canal Escatologia em Tempo Real, você vai ter notícias de primeira mão sobre qualquer assunto baseado à escatologia bíblica e que tem causado um certo medo, um certo terror na vida das pessoas. Porque quando falamos sobre a vinda do Senhor Jesus, existe algumas pessoas que têm algumas reações. Muitas pessoas têm medo, outras pessoas têm ansiedade. Mas isso é bom ou isso é ruim? Por quê? Porque quando eu falo sobre a vinda do Senhor Jesus, eu devo ter o quê? Eu preciso ter a alegria dele vir para nos buscar. Então, se eu tenho medo, se eu tenho um certo terror, uma aversão sobre aquilo, isso é muito preocupante, porque eu devo ter eu preciso almejar a vinda do Senhor Jesus. Mas aqui nós vamos trabalhar hoje sobre um assunto que já vem de muito tempo já. Primeiro ponto, eu quero primeiro explicar para vocês a etimologia dessa palavra, escatofobia. Se você nunca ouviu falar sobre essa palavra, você vai ouvir aqui hoje. O que seria a escatofobia? A palavra escato quer dizer último, quer dizer, as últimas coisas, né? E fobia, que vem de phobos, que quer dizer medo. Ou seja, então a escatofobia é o medo pelas últimas coisas, pelos últimos acontecimentos, é o evitar de um tema, de temas que são relacionados ao futuro. Ao futuro. Ou seja, é uma fuga do tema. Resumindo, seria o medo do fim do mundo, né? Do fim dos tempos e dos últimos acontecimentos. Então, resumindo, escatofobia é exatamente isso. É o medo, uma aversão pelo tema, uma ansiedade espiritual. Então, quando nós vamos falar, meus queridos, sobre esse assunto, eu preciso entender o que o Senhor Jesus também falou. Lá em Mateus, né, capítulo 24, eu quero ler com vocês aqui, o versículo de número 3. Estando assentando no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Em Mateus capítulo 24, essa mesma palavra está lá em Marcos, né? Lá no seu capítulo 13. Só que lá em Marcos capítulo 13 não é os discípulos, todos. Mas lá em Marcos capítulo 13 é Pedro, Tiago e João que vêm até Cristo e faz essa pergunta. Lá em Lucas 21, a partir do versículo 5, também fala a mesma coisa. Perceba que aqui, queridos, é feito a Jesus 3 perguntas. Essas 3 perguntas são respondidas por Jesus. Primeira pergunta, vou mostrar na Bíblia para vocês, tá bom? A primeira pergunta que é perguntado é o que? Dize-nos, quando serão essas coisas? Primeira pergunta que eles faz é quando que será esses acontecimentos do fim. Segunda pergunta, que sinal haverá da tua vinda? Perceba que a segunda pergunta, eles perguntam sobre que sinal que vai ter da vinda do Senhor Jesus.
E a terceira pergunta é do fim do mundo. E essas três perguntas, nesse mesmo texto aqui, elas são respondidas por Jesus. Jesus, versos 4, começa a responder. Acautelai-vos que ninguém vos engane, né? Muitos dirão o meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Depois, Jesus, a partir do versículo 6, ele começa a falar sobre os sinais. Quais seriam os sinais da sua vinda? Que é guerras, rumores de guerra, né? Reino contra reino, nação contra nação. Eu já falei isso em meu outro vídeo aí, sobre quando eu trabalho especificamente sobre sinais, peste, terremotos em vários lugares. Mas Jesus disse que isso é o princípio das dores, ainda não é o fim. E depois, sobre o fim do mundo, lá em Mateus 24, 14, diz assim: e esse evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Algumas Bíblias traduzem como todas as nações. Aí diz, e então virá o fim. Então, essas três perguntas que os discípulos fizeram a Jesus foram respondidas por eles. A primeira pergunta é, eles perguntam quando que seria essas coisas. A segunda, qual seria o sinal da sua vinda e também do fim do mundo. Aonde surgiu, queridos, essa expressão fim do mundo? Vamos falar já já, aguarde aí. Mas Jesus aqui está dizendo em Mateus 24, 14, que o evangelho será pregado em todo o mundo. Ou seja, o evangelho deve ser anunciado. Pastor, mas quer dizer que a vinda de Jesus está condicionada ao evangelho ser pregado a todo mundo? Não, querido. Aqui significa o evangelho ser levado a todas as nações. Mas eu preciso entender que eu não vou levar Cristo, né? Eu não posso levar o mundo a Cristo, mas eu posso levar a Cristo a todo mundo, né? Ou seja, a semente vai ser plantada, semeada em algum lugar. Ainda que muitos não vão se converter, mas a semente vai ser semeada. Porque quando nós falamos, escuta aqui, eu e você precisamos entender as dispensações. E qual é a dispensação que eu estou? Existe o evangelho do reino, que foi pregado por João Batista e também pregado por Jesus. É o evangelho do reino. Nós estamos agora no evangelho da graça, porque nós estamos na dispensação da graça. Né? Tem as três vertentes sobre o evangelho. Evangelho do reino, pregado por Jesus. O evangelho é um só, mas eu estou falando dentro dos contextos. O evangelho pregado por João Batista e Jesus. Agora o da graça, anunciado pelos apóstolos, a igreja do Senhor, que está anunciando por meio do Espírito Santo. E o evangelho eterno, que será pregado na grande tribulação, Apocalipse 14. Lá fala do evangelho eterno pregado pelos anjos, judeus na grande tribulação. Então, a vinda de Jesus não está condicionada a todo mundo se converter para ele vir. Não. Quando Jesus falou para pregar o evangelho a todo mundo, a todas as nações. Ou seja, todas as nações precisam ouvir sobre Jesus. Porque a vinda do Senhor Jesus não está condicionada a todo mundo se converter, todo mundo receber o evangelho para ele poder vir. Inclusive, em alguns lugares, até País Janela 1040, já está anunciando por satélite a palavra. Então, ninguém vai ficar quem de ouvir a palavra, ainda que tem muitos lugares que precisam ser alcançados ainda. Mas a vinda do Senhor Jesus não está condicionada a todos ouvir o evangelho. Muito bem. Então, quando se falamos sobre escatofobia é o medo. É uma aversão, né? E quando o Senhor nos ensina a sua palavra, ele diz que nós não devemos ter medo. 1 João, né? 1 João, lá no seu capítulo 4, 1 João 4, versículo 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor traz consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Olha que algo interessante aqui, o temor aqui
O sentido aqui é do medo. É do medo. E o Senhor também, usando o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 1,7, diz que não podemos ter medo, covardia. O Senhor não nos deu espírito de medo, de covardia. Mas deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio, ou seja, de moderação. Então, não podemos ter medo. Mas, de onde surgiu essa expressão fim do mundo? Quem foi que pulverizou, que falou sobre esse assunto, trouxe esse tema? Porque nós já ouvimos muito, até desde pequeno, eu ouvi muito que existe a expressão fim do mundo e que o mundo vai se acabar. Aonde surgiu isso? Isso surgiu no período, na verdade começou ali no século X ou século XI, onde iniciou o período medieval ali. E nós vemos que quem trouxe essa mentalidade, essa roupagem, esse assunto, foi uma pessoa chamada Jean Delumeal. Jean Delumeal foi essa pessoa que trouxe a ideia, essa teologia de que o mundo ia se acabar e que tudo ia se acabar. E isso surgiu na Idade Média, queridos. Isso se alavancou no século ali, 15, século XVI. Isso se alavancou, essa ideia. E, por meio dele falar essas coisas, surgindo falando essas coisas, isso trouxe um terror, isso trouxe um medo na vida das pessoas. E quem se levantou ainda para ajudar, ainda a pulverizar isso, foi os artistas. Os artistas começaram a criar imagem sobre o fim dos tempos, sobre o fim do mundo, de figuras que traria terror, que traria medo para as pessoas. Isso já, eu estou falando aqui da Idade Média. E a Igreja Católica, né, por meio da Igreja Católica ali, e eles falaram sobre o terror dos 1000 anos, né, surgiram com a ideia do terror dos 1000 anos, porque a cada 1000 anos vinha um terror. Então, tanto é que, na minha época, já de pequena, a minha mãe falava, né, 2000 não inteirará e nem passará, porque existia essa crença do terror dos 1000 anos. E nós já estamos em que? 2026. Então, a ideia que se pulverizou é 2000 não inteirará e nem passará. Isso, eu estou falando da fonte de onde surgiu isso aqui, trazendo para nossos dias. Eu estou falando sobre o fim do mundo. Essa expressão, essa palavra não surgiu, essa expressão fim do mundo. Isso surgiu na Idade Média, que é chamada de Idade das Trevas, mas surgiu muitas mentes brilhantes também nessa idade. Tomás de Aquino e outros, Agostinho e outros surgiram nesse período. Não podemos olhar a Idade Média apenas um período negativo. Existem também os pontos positivos que surgiu na Idade Média. Os estudos, as universidades, né? Isso foi uma crença da Igreja Católica sobre os terrores dos 1000 anos. Por quê? O que estava acontecendo naquela época? O que estava acontecendo naquele período? A chamada peste bubônica. Peste bubônica ou chamada peste negra. Essa peste negra, aonde surgiu isso? Essa peste negra veio por meio por causa das rotas comerciais, né? Rotas comerciais que vinha para a Europa do Oriente. Rotas comerciais vinham da Europa para o Oriente ali, e junto deles vinha ratos, né, de esgotos, ratos ali que morriam ali. E a população na Europa naquele tempo era de aproximadamente 60 milhões. E dados históricos traz que morreu 1/3 da parte. Vamos sonhar então 20 milhões de pessoas morreram pela peste bubônica. Então, por meio desse alavancar dessa peste,
da peste bubônica, surgiram com essa teologia. Eu vou dizer essa teologia da escatofobia começou a surgir ali. Essa mentalidade, quer dizer, um medo, uma aversão, um tremor. Porque a ideia que se tem de escatofobia é o medo. Então, junto com o medo, a culpa, as pessoas se sentiam culpadas, né? E junto com isso, as pessoas tinham que buscar o que eles falavam que o paraíso é uma utopia. Muitos buscavam que o paraíso era utopia. Né, de que o mundo vai se acabar, vocês vão morrer, vão se acabar. E isso trazia um medo muito grande na vida das pessoas. E no meio desse bolo também surgiu, na Idade Média, as indulgências, né, o Papa Leão X querendo construir a sua basílica, ali comprando as indulgências, né, de pessoas falecidas, de pessoas vivas também. Então, surgiu isso aí. Então, essa expressão escatofobia significa o medo. O medo, uma aversão, temor. Mas o que eu tenho que ter, o que a palavra nos ensina? Eu quero ler um texto agora. O que a palavra nos ensina, queridos? Isso significa o quê? Que eu não devo, então, por eu não ter medo do fim dos tempos, significa que eu não devo crer, que eu não devo aceitar Cristo ou a palavra? Não, de maneira nenhuma. Porque quem mais falou do inferno foi Jesus. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Isso mostra que ele existe, que ele é real. Mas o que não podemos estar indo na igreja, porque a maioria das pessoas vai na igreja com medo de ir para o inferno. Mas não vivem uma vida de comunhão, de relacionamento, né, de paz, de amor na presença do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo, ele disse na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, ou de covardia, como diz algumas versões, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Então, eu preciso entender que essa ideia de Jean Delumial, esse Jean Delumial, ele trouxe a ideia de as pessoas terem medo do futuro, medo das últimas coisas. Mas o que nós devemos ter o temor, devemos ter a graça, devemos ter a autoridade, devemos ter a chama do Espírito Santo, não ter medo do sentido de que Deus vai me punir, de que eu vou ser condenado, porque Romanos capítulo 8 diz, portanto agora, Paulo diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, o temor traz consigo a pena, mas o maior tribunal é a minha consciência. Então, que a minha consciência vem estar tranquila diante do Senhor. Então, o fim do mundo existe sim, mas não é quando eu quero, não é como eu quero. Vai ter, após a retirada da igreja, a grande tribulação, 7 anos de grande tribulação, depois vai vir 1.000 mil anos, e aí depois vai vir um novo céu e nova terra, aí vai ser o fim. O arrebatamento, entenda bem, o arrebatamento, a retirada da igreja da terra ainda não será o fim. Ainda não será o fim do mundo. Porque com o arrebatamento da igreja iniciar seu período da grande tribulação, ainda e depois o julgamento das nações, de 1.000 anos ainda. Aí depois do milênio, 1.000 anos, Satanás sendo destruído. Aí sim vai vir do céu, um novo céu e uma nova terra. Então, a escatofobia, criado por Jean Delumial, é essa. As pessoas têm medo do futuro, terror pelo futuro. Mas o que devemos ter é um temor a Deus. Porque, como diz Provérbios 1,7, o temor a Deus, ele é o princípio do fim do mundo. Então, escatofobia é isso. E eu quero trazer para vocês, talvez você tenha uma dúvida. Existe o fim do mundo? Sim, existe. Mas eu preciso, para eu não sofrer as consequências trágicas do fim do mundo, eu devo confessar a Jesus os meus pecados, eu preciso aceitar a Cristo e viver em obediência à sua palavra. E aí sim, eu vou ser livrado da grande tribulação.
que será o derramar da ira de Deus. Já deixa o seu comentário, o seu like, se inscreva. Vamos chegar a 1000 inscritos, já estamos chegando. Vamos chegar a 1000 inscritos para que outras pessoas possam alcançar nós fazer uma live com vocês aqui ao vivo. Que o eterno Deus continue abençoando a sua casa e a sua família. Amém.